Bom, vamos lá, pessoal. Começando aí a análise técnica, né? A gente vai começar na análise técnica aí pela moeda mais famosa, né? Na minha opinião, inquestionável. Não tem como a gente questionar Bitcoin, né? Bitcoin pra mim é uma moeda das stablecoins, uma das moedas mais famosas, né? Lembrando, pessoal, eu não entendo tanto assim desse universo cripto, mas o suficiente para entender um pouquinho aí o que acontece por trás do mundo cripto, tá? Talvez eu não entenda muito sobre moedas específicas, mas a gente está aqui para fazer uma análise técnica dessas moedas, identificar oportunidades, enfim, tá? Então, olhando aqui pelo tempo gráfico semanal, a gente já consegue perceber que Bitcoin segue aí respeitando uma linha de tendência, né? Uma linha de tendência de alta, que serve como suporte, né? Vamos trocar para o gráfico diário aqui, para vocês entenderem aonde a gente está pisando, né? Olha que interessante como o gráfico vem respeitando, né? O próprio Bitcoin vem respeitando essa região. Se a gente for reduzindo aqui, a gente tem também, olha que interessante, né? Toda essa queda aqui, ela transformou isso aqui num canal de baixa, né? Se a gente for pegar uma reta aqui, um canal bem íngreme, ela transformou isso aqui num canal de baixa, né? E a partir da hora que a gente teve esse rompimento do canal de baixa, a gente formou um fundinho duplo, né? A gente formou um fundinho duplo, primeiro fundo, segundo fundo. Essa região de rompimento também proporcionou um triângulo. Pessoal, muita gente confunde. O triângulo, ele não é necessariamente dependente de qual for, tá? Seja ele ascendente, seja ele simétrico, né? Seja ele descendente, não importa qual deles, tá? Ele é uma figura que ele é mais forte na continuação da tendência. Porém, por que a gente só opera rompimento? Porque ele pode romper para qualquer lado. E pro lado que romper, muito provavelmente a gente vai ter um movimento forte. Tá? Então a gente teve agora o rompimento tanto desse fundo duplo quanto do triângulo ascendente. Tá? Então o que a gente tem agora? Força de compra, né, no rompimento e um pullback. Esse pullback, pessoal, na minha opinião, para quem faz trade, né, para quem faz swing em Bitcoin, o ideal seria uma compra mais ou menos nessa região de reteste, tá? Claro que uma compra agora também não estaria errada, né? Você está tentando aproveitar aí esses alvos. A gente tem bastante alvo para cima, né? Se a gente for colocar aqui, ó, alvo mínimo dessa operação é lá na casa dos 57 mil, tá? É o alvo que se espera desse fundo duplo, tá? É na casa dos 57 mil. Se a gente for olhar um pouco para trás, né, a gente vê que o próprio Bitcoin sofreu para passar essa região de suporte, né? Tanto que a gente, dentro desse conceito de análise técnica que eu quero trazer para todos vocês aqui, existe um conceito chamado polarização, tá? Ou seja, quando um suporte é perdido, ele vira uma resistência. Quando uma resistência é vencida, ela vira um suporte. Isso é regra, acontece 100% das vezes? Não, gente. Nada na análise técnica acontece 100% das vezes, né? O rompimento de um ombro cabeça a ombro, ele não vai no alvo 100% das vezes, né? Ele pode estopar sim. Mas a análise técnica não tem a pretensão de fazer uma previsão do futuro com perfeição. Ela trabalha com cenários e probabilidade de tal cenário acontecer, né? Então o que a gente tem trabalhando aqui? E aí a gente pode usar a lógica técnica da análise técnica para fazer essa análise, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma região que antes era muito forte no suporte, ou seja, o preço tinha segurado. Olha o tamanho desse pavio aqui, né? Ou seja, o preço tentou furar essa região, não conseguiu, tentou de novo, até que finalmente rompeu. Na hora que conseguiu perder esse suporte, ele foi buscar aqui, claro, né? Claro que a gente tem que olhar para trás, né? Olha aqui, ó. Aqui ele foi buscar uma região de liquidez, entrou força de compra e na hora que ele foi reverter essa tendência, opa, encontrou vendedor, né? Então o preço segue respeitando a polaridade. Perdeu o suporte, virou resistência, tentou subir uma vez, não conseguiu. Aqui ele já tem um fundo mais alto. Ou seja, se vocês sabem, né? Para quem não sabe, a gente tem dois princípios de tendência de alta e tendência de baixa, né? Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então aqui a gente tem topos e fundos, a gente tem fundo já ascendente. É o primeiro sinal para que uma tendência de alta engate. Qual o próximo sinal que a gente espera? Ora, topos ascendentes, né? Se uma tendência de alta, olha aqui, ó, se uma tendência de alta é topos e fundos ascendentes, a gente tem que ter topos e fundos ascendentes. Por enquanto aqui a gente só tinha fundos ascendentes, né? Faltava uma renovação de topo. A renovação de topo aconteceu aqui no dia 27 de março, né? Nesse candle diário aqui do 27 de março, que rompeu essa região que servia como uma resistência, né? O ideal agora
é que a gente aguarde um pullback, né? Isso aqui também pode ser uma barra ignorada, ou seja, a partir da hora que o preço romper essa barra aqui, ele pode nem oferecer o pullback, pode sair comendo aí, buscando alvos maiores, tá? Então, Bitcoin para mim entrou em tendência de alta, né? Agora ele entrou em modo compra e tem caminho livre até 57 mil, tá? 55, 56, 57 mil, caminho livre. Primeiro alvo do Bitcoin, na minha opinião, 53 mil, tá? 53 mil é o primeiro alvo do Bitcoin por Fibonacci. E o segundo alvo fica lá exatamente na região dos 57 mil, tá? 57.300 dólares, que coincidentemente foi também uma região de suporte aqui, ó. Se a gente for realmente traçar uma reta aqui, olha como o preço ele teve dificuldade de vencer. Deixa eu tirar esse canal de baixo aqui pra gente conseguir visualizar melhor, tá? O preço teve dificuldade de vencer essa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha aqui. E quando venceu, ele até tentou voltar, mas aí desabou e engatou a tendência de baixa, tá? Então a gente teria alvo na região dos 57 mil, tá? Seria aí o alvo ideal do Bitcoin. Então quem comprar aqui, saiba, tem que carregar até os 57 mil, tá? Olhando agora para o Ethereum, né? Vamos dar uma olhada no semanal do Ethereum. Ethereum também a gente já tinha feito algumas análises aqui dentro do clube, né? Para você que não faz parte do clube, a gente também olha, a gente faz aí uma rodada geral nas criptos, tá? Dentro do clube, né? Dentro do clube a gente tem essa lista de ativos no pré-market, tá? Tem um monte de ativo aqui para baixo, enfim. A gente faz toda essa visão diária aí desses ativos, como é que o mundo tá reagindo, como é que a macroeconomia tá funcionando. Então a gente olha commodities, a gente olha Estados Unidos, né? A gente olha os títulos e os yields americanos, a gente olha muita coisa de Brasil e criptomoedas. Mas vamos voltar lá para nossa listinha, tá? Então, olhando aqui para Ethereum, mais ou menos, né, pessoal? Se a gente for olhar mais ou menos um movimento semelhante aí ao Bitcoin, né? Também ganhando aí, ó, deixa eu colocar no gráfico diário, também ganhando aí esse rompimento de canal de baixa, né, que foi até mais bonito, né, fez esse rompimento de canal de baixa e tem alvo aí na região dos 36 mil, tá? Tem alvo na região do 36 mil, ele realmente rompe essa região, deixa eu apagar essa linha aqui, rompe esse canal de baixa e a gente tem aí as retrações do canal, né, pessoal? Todo canal de baixa, canal de alta, todo canal que é rompido, você já pode traçar as possíveis retrações. Por quê? Porque retração a gente entende como sendo um movimento contra a tendência, né? Então, se isso aqui for uma perna de impulsão de baixa, ou seja, o começo de uma tendência de baixa, uma perna de impulsão, né? Para quem não sabe o que é perna de impulsão, cara, toda a base da análise técnica é muito importante para você conseguir operar de uma forma ideal, tá? Então aqui no Ethereum a gente vê exatamente isso, retrações dessa pernada que pode ser uma pernada de baixa, pode ser o início de uma pernada de baixa, tá? Embora a gente esteja numa tendência de alta super, né? A super trend, né, que a gente tem aqui, a tendência maior, ela é de alta, né? Fundos claramente ascendentes. Esse fundinho aqui a gente também tem, olha aqui, ó, fundos mais altos, né? Essa setinha aqui ficou a merda, mas a gente tem fundos maiores, tá? Fundos mais altos. Que mais? Então aqui a gente também tem um movimento de ombro, cabeça, ombro, tá, pessoal? Muita gente faz essa confusão, tá? O ombro, cabeça, ombro invertido, que vocês estão acostumados a ver nos livros, ele é perfeito, tá? Quando a gente desenha um ombro, cabeça, ombro num livro, ele é assim, ó, ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Ele é assim, ele é um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Linha de pescoço, rompimento, e aí a gente faz a nossa entrada. Esse é o ombro, cabeça, ombro invertido perfeito. Porém, se vocês forem pegar aí as maiores bíblias da análise técnica, né? Uma delas é a análise técnica explicada, né? Do Martin Pring. Ele fala também, não só ele, mas todos os livros. Se vocês forem pegar todos os livros que falam exatamente sobre esses padrões de ombro, cabeça, ombro e ombro, cabeça, ombro invertido, vocês vão ter exatamente essa explicação que eu vou dar agora. Que é o seguinte: ombro, cabeça, ombro invertido, retângulos e triângulos, etc. Qualquer figura gráfica, ela não vai aparecer de forma perfeita. Quer dizer, não vai. Existe muito mais chance dela não aparecer de forma perfeita no seu gráfico. Então, o que os livros preconizam? Ombro, cabeça, ombro invertido, ele pode ser com um ombro de um lado e dois ombros do outro. Ele pode ser com dois ombros de um lado e um ombro do outro. Ele pode ser, inclusive, com dois ombros dos dois lados, tá? Dois ombros dos dois lados. Dois ou mais, tá, pessoal? Eu tô botando dois aqui, mas ele pode ter dois, pode ter quatro, pode ter cinco, tá? Ombro, cabeça, ombro, ele é uma formação que ele dá
a ideia de um pivô de alta, desculpa, ombro, cabeça, ombro invertido, ele começa a te dar visualmente a ideia de um pivô de alta, tá? Que é exatamente o que a gente teve aqui. Olha que interessante, a gente tem o primeiro ombro, a gente tem a cabeça, e aqui a gente tem um segundo ombro e um terceiro ombro. Olha lá como a gente tem, desculpa, né? A gente tem 2 ombros do lado direito, totalizando 3 ombros na figura, né? Por isso que eu disse o terceiro ombro aqui. E aí a gente tem um rompimento. Mas olha que interessante como ele também consegue, a gente também consegue fazer um desenho aqui de pivô de alta, pessoal. Ah, Felipe, eu não sei o que é pivô de alta. Cara, nesse vídeo aqui eu não vou ter como te explicar. Mas olha como a gente tem um pivô de alta aqui, ó. Pei! A partir da hora que rompeu a cabeça do pivô, você tem um rompimento confirmado e uma renovação de topo. Ah, então aqui a gente conseguiria puxar também, deixa eu apagar esse fibra. Esse fibra são as retrações aqui. Então a gente conseguiria puxar também os alvos desse pivô de alta, certo? Então vamos dar uma olhada aqui nos alvos desse pivô de alta. Olha aqui, ó. Alvo número 1 para Ethereum, opa, o 39 mil, tá? Desculpa, não é 30, eu tô achando que tem mais um zero aqui. É 3 mil, pior que eu falei 30 e poucos mil antes, né? 35 mil eu falei aqui, 36 mil. O 3.893, pode arredondar para 3.900, tá? Primeiro alvo aqui do Ethereum, né? Do Ethereum, desse pivô de alta, tá na região dos 3.890 dólares, tá? E a gente tem segundo alvo em 4.271 e o terceiro alvo, olha que interessante, é a renovação, é o reteste desse topo aqui. Olha só que interessante onde está o terceiro alvo de Fibo, tá? É exatamente a máxima do Ethereum, tá? Ou seja, a região de topo histórico seria o terceiro alvo de Fibo aqui desse movimento, tá? Como a gente também tem uma figura de ombro, cabeça, ombro, a gente busca o 100%. O 100% seria exatamente o alvo de 4.273. Beleza? Então vamos lá, BNB USD, essa moeda eu já não conheço não, ela quer dizer, não é que eu não conheça, né, ela não tem muito histórico porque ela é muito recente, né, é a moeda da Binance, né, foi criada em 2021, se não me engano, aqui ó, não, foi 2019? Não, calma aí, será que tá certo aqui? A Binance não tinha moeda em 2017, ou tinha, e eu tô falando besteira. Ou tinha. Bom, não sei também. Também não me importa se tinha ou não tinha. O interessante é que também todas as criptomoedas, pessoal, a gente pode estar entrando principalmente no que a gente chama de stablecoins, né? As criptomoedas estáveis, né? Stablecoins são as maiores aí, né? Dentro dessas stablecoins, a gente pode estar entrando num ciclo de alta para as criptos, tá? Isso aí para quem investe em criptomoedas, para quem segura, para quem faz hold, ou então para quem faz swing, pelo menos de moeda grande, né? Não tô falando dessas mais voláteis e mais arriscadas. Tô falando de Bitcoin, Ethereum, enfim, Binance Coin, enfim, essas moedas mais sólidas, né? Podem estar entrando num grande ciclo de alta, tá? Porque a gente vai vendo mais ou menos o mesmo movimento gráfico em todas elas. Olha aqui, ó. Fundo duplo, pivô de alta. Esse pivô acho que ainda não foi rompido. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar nossa linha de resistência para saber se esse pivô foi rompido. Não, esse pivô ainda não foi rompido, tá? Esse pivô da Binance ainda não foi rompido. A partir da hora que romper, pode começar a puxar um pouco mais de força para cima, tá? E aí a gente tem as retrações de Fibo desse movimento, tá? Deixa eu só trocar aqui para uma outra corzinha. Maravilha. Então a gente tem as retrações, vou deixar a linha inteira, né? Opa, calma aí. Vou deixar a linha inteira aqui. Beleza? Então a gente tem níveis de retrações aí do preço para alcançar, certo? Tendo a linha de 50% na região do 517 dólares, tá? Então tem aí bastante alvo para cima, que também seria, vamos dar uma olhada aqui nos alvos de Fibo desse movimento. Alvo 1, alvo 2, olha que coincidência aí, ó. Alvo 1 daria exatamente na região de 50%, tá? O alvo 1 desse movimento exatamente na região de 50%. Vou só mudar a cor para a gente saber que a gente está falando sobre esse pivô de alta aqui, sobre o espelhamento desse pivô de alta, beleza? Então vamos lá, Luna USD, essa eu vou confessar que eu não conheço, tá? Luna USD eu não conheço, então a gente vai fazer aqui apenas a análise técnica, né? Não tem como a gente fazer uma análise muito mais aprofundada. Bom, olha só, olha que interessante, né? Aqui a gente tem o topo histórico,
que acabou de ser rompido. E aqui a gente está deixando uma barra ignorada, tá? Tem muita gente que entende isso aqui como um gift também, tá? Então eu, na minha humilde opinião, né, depois de uma barra elefante dessa aqui, depois da gente ter visto aí fundos ascendentes em sequência, olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, linha normal, amarelinho. Depois da gente ter visto fundos ascendentes e de repente essa região de topo histórico aqui? É, região de topo histórico sendo rompida, né? Barra de força, né? Com pouquíssima sombra superior, ele já faz o pullback nessa região. Cara, rompeu a máxima pra mim aqui é compra, tá? Rompeu a máxima pra mim aqui é compra. Fácil, stop barato. Tem alvo pra cima, né? Então, porra, aqui perdeu, rompeu a máxima pra mim é compra, tá? Luna USD aí confirmando o rompimento no dia de ontem, tá? Ontem confirmou esse rompimento e agora vem fazendo aí um pullback. Esse pullback pode ser interessante para aproveitar, inclusive no RSI a gente teve um rompimento também, ó. Olha lá, a gente teve um rompimento dessa linha de tendência de baixa, ou seja, o preço vinha perdendo força, de repente esse barrão aqui puxou a força do ativo para cima, tá? Então fica até mais interessante esse rompimento de topo histórico. Luna pode também, como eu falei, né? As criptos podem estar entrando agora num ciclo de alta muito grande, tá? Então aproveitem aí quem gosta de cripto, não tô falando quem investe em fundamento não. Aqui a gente não tá falando de fundamento. A gente tá falando da parte técnica, análise técnica, tá? ADA USD, não conheço também. A gente vai olhar aqui apenas a parte técnica. Cara, ADA USD eu vou te falar. Também estamos num canalzinho de baixa que foi rompido, né? A minha opinião, cara, isso aqui é um rompimento interessante, né? O rompimento aconteceu neste candle do dia 23 de março. E o movimento perdeu força, né? Provavelmente pode vir para fazer um pullback. Agora, a gente não conseguiu, eu não consegui enxergar aqui pontos de divergência, tá? Ou seja, esses fundos aqui, eles permanecem intactos pelo RSI, então não consegui achar pontos de divergência, mas o ativo ganhou bastante força. Pessoal, não caiam nessa de que região de topo em RSI é venda, tá? Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Não tem essa de sobrevenda e sobrecompra, tá? Isso é uma forma muito errada de vocês usarem o RSI, tá? Então, por exemplo, né, aqui, se você tivesse feito compra aqui, ó, você tava ferrado. Né? Se você tivesse feito compra aqui também, ó. Imagina, você comprou aqui, ó. Vamos até botar uma reta aqui, ó. Onde ele atingiu o nível de sobrevenda. 26 de novembro. Vamos procurar aqui, 26 de novembro. Aqui. Neste candle aqui, ó. Tá? Se você fez uma venda, se você fez uma compra aqui achando que porque atingiu um nível de sobrevenda, você se ferrou. Não é assim que o RSI funciona, né? Para quem não sabe, RSI é o nosso IFR, né? Índice de força relativa. Então aqui para mim, pessoal, é uma moeda também muito nova, foi criada em abril de 2021, respeitou, né? A gente tem aí uma região de suporte antiga, respeitou, tentou perder esse fundo, não deu sequência, né? O fundo ele até foi perdido, mas não deu sequência, né? Ele falhou em continuar o movimento. Olha aqui, ó, de continuar esse movimento de onda, né? Para quem não sabe, o mercado, pessoal, a tendência é que ele se movimente em ondas, né? A gente tem movimentos de onda para cima e para baixo, no caso de uma tendência de baixa, tá? Isso aqui que define topos e fundos descendentes, ondas de impulsão, ondas de correção, tá? Isso aqui tudo é o básico do básico do básico da análise técnica. E ele não conseguiu continuar o rompimento desse fundo aqui, tá? Ele não conseguiu continuar o rompimento desse fundo aqui, muito pelo contrário, né? Você vê que aqui a gente tem um movimento de onda que ele foi inclusive revertido, né? Configurando aí um possível fundo duplo, beleza? Esse padrão de W, né? Que vocês estão vendo aqui, que vocês já estão careca, quem estuda análise técnica já está careca de saber o padrão W e M, né? Nada mais é do que fundo duplo e topo duplo, beleza? Então aqui também ADA pode estar pintando uma grande oportunidade de compra, né? Uma reversão dessa tendência. E aí eu vou te falar, puxando pelas retrações, a gente tem muito espaço para a ADA subir ainda, tá? A gente tem muito espaço para a ADA subir. Lembrando, pessoal, isso aqui não é recomendação de compra e de venda, é simplesmente um vídeo de análise e que tem um cunho educativo, tá? Tô explicando aqui diversos conceitos da análise técnica e como a gente pode aplicar isso em qualquer tipo de ativo. Mask USD, esse aqui eu não conheço, mas tecnicamente falando tá feio, tá? Tecnicamente falando tá feio. Por quê? Porque a gente tem, ó, conceitos básicos de topo e fundo, de linhas de tendência. Olha como a gente tem topo, 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 fundo. Deixa eu trocar a cor do fundo aqui, vermelho. Fundo,
fundo, fundo, fundo. No momento a gente não tem, olha só que interessante, no momento a gente tem topos mais baixos do que os topos anteriores. Olha aqui, você concorda que esse topo aqui, esse topo aqui, ele é mais baixo do que esse aqui? E esse aqui, ele é mais baixo do que esse aqui? Então os topos estão descendentes, certo? Vamos... Caralho, será que tem uma seta pra cima aqui? Tem, né? Cadê? Seta pra cima aqui, ó. E você concorda que esse fundo aqui, ó, ele é mais baixo que o fundo anterior a ele? É, né? E esse fundo aqui, ele é mais baixo que o fundo anterior? Sim, né? E esse fundo aqui também é mais baixo que o fundo anterior. Então a gente está numa sequência de topos e fundos descendentes, tá? Para essa tendência reverter, pessoal, a gente precisa, né? Aí eu não conheço do fundamento de Masick, mas a gente precisa um rompimento desse topo aqui, falando absolutamente somente sobre análise técnica. Precisa romper esse topo para renovar o topo e aí começar a virar essa tendência, tá? Por enquanto, comprar esse fundo aqui é perigoso. Por mais que tenha voltado, né? Mais que tenha voltado esse microtopo aqui, que seria o rompimento do último fundo, ainda não é uma escala de rompimento de topo confiável, tá? O preço pode simplesmente ficar bouncing dentro desse range aqui. Inclusive, eu não vou nem apagar esses desenhos, vou deixar isso aqui para depois a gente visitar e ver como é que ficou, tá? CHZ-USD, vocês também me pediram essa moeda aqui, eu não sei o que é, mas me parece aí que saiu de uma consolidação longa, tá? De um grande retângulo. Vamos pegar, cadê aqui? Aqui. De um grande retângulo de consolidação aqui embaixo, ó. E teve esse rompimento bem sucedido, né? Aparentemente puxando bastante volume, né? O ruim de você fazer essas análises em criptos é que você não consegue analisar volume da melhor forma possível, exatamente porque são ativos descentralizados, né? Quando você analisa volume, por exemplo, do índice futuro, você está pegando todos os dados de um lugar só, da B3, né? Então você tem a totalidade das negociações, né? Você tem o real volume, né? Aqui a gente não consegue fazer essa análise de volume, tá? Mas aparentemente aconteceu aí esse rompimento e tá sofrendo um pouquinho de resistência nessa região, tá? Que é exatamente os últimos topos, ou seja, o preço aqui, pessoal, olha que interessante, o preço ele tentou, não dá nem pra dizer que ele não tentou, ele fez um fundo, ó, e tentou puxar pra cima, só que não conseguiu, né? E aí na outra tentativa, ó, ele também tenta renovar esse topo, não faz um topo mais baixo e aí ele continua essa sequência de topos e fundos descendentes, tá? E aqui ele não consegue romper os últimos fundos, ó, e engata aí o rompimento dessa região de consolidação. Importante consolidação, tá? Que ficou, cara, aqui a gente tem quase um mês de consolidação, tem mais de um mês, né? Dia 30 de março, tem mais de um mês, né? Começou aí dia 19 de janeiro. Então, muito mais de um mês aí de consolidação que finalmente foi rompido, né? E foi rompido mais interessante. Aparentemente com volume, né? Você vê que os candles de baixa, né? Os candles de queda são pequenos e insignificantes perto dos candles de máxima, né? É claro que aqui a gente vai ter, né? Isso aqui é que a gente chama de martelo invertido, né? A gente vai ter uma rejeição por causa dessa região. Tá? Mas para quem investe em CHZ, talvez seja uma boa hora para você comprar, tá? Talvez seja uma boa hora para você comprar. Eu opto, né? Eu sempre opto por esperar esse pullback aqui, né? Esperar ver se essa região de resistência realmente é forte, tá? E joga o preço para baixo. E aí a gente vem para testar, o preço vem para testar a força dessa consolidação, ou seja, a força que o preço teve para sair dessa consolidação, se ela vai se manter ou não, tá? Se ela se mantiver, a gente vai ter sinais técnicos, né, price action, né, que a gente chama isso, a ação do preço nessa região tende a dar sinais de compra, né? Principalmente se o preço realmente conseguir seguir e respeitar a média móvel de 20 períodos, tá? Que é essa aqui, vou até colocar a cor parecida, né? Será que essa aqui é azul? Aí, ó, que ele respeite aí a média móvel de 20 períodos, tende a ser um interessante suporte, né? O preço costuma afastar da média móvel e voltar, afastar e voltar, beleza? Então essa é a minha análise para CHZ. E terminando aqui com XRP. XRP, se não me engano, é Ripple, né? Acho que é Ripple, isso aqui é Ripple, eu acho. Acho que o nome é Ripple. Bom, XRP também tá parte desse princípio, né? Que a tendência média, né? A nossa tendência intermediária aí é de baixa, né? A gente já tem aí um movimento forte de queda e a tendência intermediária aqui é de baixa. Porém, a gente está numa região de suporte. Olha aqui, ó.
Deixa eu mudar aqui, 2, linha reta, linha sem pontilhado. A gente está numa região de suporte, pessoal. Lembrando, suportes e resistências não são linhas. Linhas servem como um embasamento visual, tá? A gente costuma lidar, principalmente dentro do clube, né? A gente costuma lidar com regiões, tá? A gente nunca vai falar que é uma linha. O preço não respeita linha. Linha é coincidência, tá? O preço respeita regiões. Por quê? Porque suporte, pessoal, nada mais é, tá? Quando a gente fala de suporte, nada mais é do que uma região onde muito comprador entrou. Então, não necessariamente é uma linha, tá? Não é porque o preço chegou naquela linha que ele vai voltar. Né? Não é porque o preço chegou aqui, ó. Não é que o preço chegou aqui que ele vai voltar. O preço chegou aqui, entrou comprador. Essa região foi respeitada. Olha aqui, ó. Entrou comprador. Chegou nessa região, entrou comprador. Isso aqui é uma região de suporte, mas não é uma linha, não é uma linha. A linha é somente um auxílio visual, pessoal. A linha é um auxílio visual. Tomem muito cuidado com isso, principalmente com quem vende a ideia de que você pode fazer um setup onde você deixa sua ordem pendurada numa linha de suporte, numa linha de resistência. Vai perder muito dinheiro assim, porque o mercado não respeita linha. Ele respeita regiões de oferta e demanda, tá? Que a gente chama de suporte e resistência, tá? A linha, ela é um auxílio visual, lembrem-se disso, tá? Então aqui a gente pode estar vendo, o que eu não gosto aqui, tá? O que eu não gosto aqui, eu não faria nada agora dentro dessa região, porque eu não gosto dessa alta fraquinha, com muita sombra, muitos candles de dúvida, eu não gosto, tá? Ainda mais porque a gente tem uma região, a gente tem uma zona de resistência aqui muito forte também, eu não gosto. Se a gente for puxar essa linha para trás, olha como ela foi respeitada, né? O que a gente chama de polaridade. Serviu como um suporte, serviu como um suporte nesse candle aqui, depois perdeu, serviu como resistência, foi rompido, serviu como suporte de novo, né? Olha como o preço tenta vir, ele não rompe de uma vez só, e aí sim ele perde. Ele vai testar lá embaixo e agora está servindo como uma resistência. Eu não faria nada aqui agora, tá? Eu, honestamente, não faria nada aqui agora em XRP, beleza? Deixaria o preço descansar. Então, essa foi a nossa análise aí de 8 moedas, 8 criptos, para você aí que gosta de análise técnica. Espero que tenha te esclarecido, aberto um pouco a sua mente para como a análise técnica funciona. Não é uma técnica de previsão de futuro, não é vidência, não é aposta. Utilizar as ferramentas técnicas de um analista técnico, de um analista gráfico, para você montar possíveis cenários e conseguir se posicionar com isso, tá? Isso aí, cara, é muito parecido também com investimento de longo prazo, né? Para quem faz, principalmente asset allocation, né? Para quem usa também usa os modelos de paridade de risco, você faz isso, você analisa a economia mundial e começa a tomar posições dentro da sua carteira baseado nos possíveis cenários macroeconômicos que estão por vir, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela sua presença, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo aí para quem você conhece que gosta de criptos, investe, faz trade, enfim. E é isso, obrigado, tamo junto, valeu, um abraço!